Boa tarde, amigos do programa É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e estou aqui para conversar com vocês sobre autoconhecimento. Nosso tema de hoje é fato é diferente de percepção de fato. Bom, vem comigo que você vai saber mais sobre esse assunto. Bom, eu tive alguns problemas hoje aqui. Evelyn, seja bem-vinda, né, para fazer a conexão. Não sei se foi meu fone, não sei se foi meu celular, mas começou a entrar um som junto, acionou, enfim. Eu estou uns 20 minutos tentando entrar e não estava conseguindo, mas agora parece que vai. Evelyn, o som tá ok? Porque assim, quando eu tinha entrado antes, o som não estava legal. Então agora eu vou precisar da ajuda de vocês para saber se o som tá legal, se tá saindo aí. Me avisa, porque se não tiver, eu vou ter que testar isso aqui de novo e aí a gente não adianta eu ficar falando e o som não tá indo junto com vocês. Bom, então vamos lá. É... Ai, ótimo, Evelyn. Então vamos mandar os aviãozinhos aí. Mila também chegou, Rosângela também. Vamos mandar aviãozinho para o pessoal. Aproveita, convida também quem você gosta, quem você quer bem, quem você quer ver também se conhecendo melhor, se autodesenvolvendo. Então vamos mandar aviãozinho aí para uma galera boa agora, convidar esse pessoal para estar aqui com a gente. Mandei agora para um monte de gente, porque eu posso dizer para vocês que o programa de hoje está muito especial, né? Tá chegando mais gente, a Nath está aí. Olha que beleza, muito feliz com isso. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, Angélica também. Eu sempre faço um mapa mental. Vai sair espelhado, mas depois tem lá o Rios, né, com o mapa. Então, ó, a gente vai trabalhar fato e percepção de fato. Gláucia, seja bem-vinda. Tem muita gente chegando aí, eu estou bem feliz com isso e principalmente porque eu tenho um carinho muito grande por esse tema. Por que eu tenho um carinho? Porque assim, eu demorei muito tempo para tomar a decisão que eu ia falar sobre esse tema com vocês nesse programa. Ah, Luísa, porque você sempre trabalha duas palavras que parecem iguais, mas têm comportamentos diferentes. O que acontece é que fato e percepção de fato são basicamente duas palavras, porque assim, é um dos maiores problemas que eu encontro na minha prática clínica. E quando eu começar a falar, vocês vão ver que vocês encontram na prática de vida de vocês e no dia a dia de vocês. Por quê? Porque a gente tende a confundir fato com percepção de fato. Gente, estou amando esses coraçõezinhos, ó, para vocês também, pode mandar. Leoni tá de volta, que bom, foi ela que me avisou que eu estava sem som aqui e agora a gente vai com tudo. Gabriele também, tá chegando gente, eu tô feliz com isso e vamos lá. Bom, qual é a questão? O objetivo desse programa é a gente entender os comportamentos e melhorar a nossa vida. Tem gente aqui que faz terapia, tem gente que não faz terapia, tem gente que quer se desenvolver, mas ainda não tem grana para fazer uma terapia, tem gente que já é meu cliente e vem para cá e o tema dá uma aprofundada em algo que a gente não vai ficar o tempo todo falando no consultório e precisa aprofundar, eu encaminho, peço, olha, dá uma olhada naquele vídeo, enfim, aqui é o nosso ponto de encontro para a gente aprender mais sobre autoconhecimento. E por que eu quero saber muito de vocês, se vocês sabem qual a diferença entre fato e percepção de fato? Vocês sabem disso? Vocês conhecem os 6 filtros? 6, gente, ó, 6. Opa, 6. 5, 6 filtros. Que a gente tem entre o que a gente entende que é o objeto e o que ele realmente é visto, a forma com que ele é visto pela gente? Você sabia que realidade não existe? Caramba! Vai estar complicado, né? Mas eu vou te explicar por quê. Porque a realidade não existe, entre aspas. Pelo seguinte, vou começar falando da definição de dicionário, que é aquilo que eu sempre faço aqui e acho que esse ponto ajuda a gente a entender o que é o ponto-chave, né? O que é fato? Olha, eu achei muito interessante a segunda e a terceira definição. A primeira eu vou fazer mais por desencargo de consciência, mas escutem bem o que é fato segundo o dicionário. Fato é um evento cuja ocorrência se tem conhecimento ou coisa cuja existência se põe
não se põe em dúvida. Bom, vamos lá. Tá confuso, né, Rosângela? Mas vai ficar mais claro já já. A ideia é confundir para depois esclarecer, para a gente ver como que a gente confunde a vida e depois a gente, quando esclarece, a gente fala: caramba, era isso. Eu estava vacilando tanto tempo, perdi tanto tempo à toa. Vamos lá. Outra explicação que eu achei ainda mais legal sobre fato. Algo cuja existência é inquestionável, realidade, verdade. E a que eu mais gostei é a seguinte definição: fato é aquilo que, por ser dotado de possibilidade objetiva de verificação, independe de opiniões, juízos e valorizações. Olha só, fato é aquilo que, por ser dotado de verificação objetiva, não depende de juízo, de avaliações, de valorização. Bom, Gui, também seja bem-vindo ou bem-vinda. Tá chegando, bom que você está aqui com a gente e que vai fazer diferença esse bate-papo para você. Esse que é o fato. Muitas vezes nós misturamos a nossa percepção com o fato em si. E isso faz com que a gente olhe para algo de forma diferente de todo mundo. E aí o que eu quero dizer com isso? Duas pessoas não enxergam a mesma coisa. Nós não enxergamos a mesma coisa, porque nós temos filtros mentais diferentes e as razões por que fazemos as coisas é diferente da razão porque os outros fazem as coisas. Por isso, se a gente avaliar o mundo pelos nossos filtros, a gente vai ter muita confusão pela frente, porque a gente vai achar que o outro está fazendo por algo que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele. Por exemplo, vamos lá. Fulano não me respondeu no WhatsApp. Quem nunca? Vamos lá, você já passou por isso? Puxa vida, eu mandei uma mensagem, até agora não tive resposta. E aí a cabeça, com aquele viés ansioso que a gente tende a ter nesse mundo moderno ainda mais, começa a pensar: será que eu fiz alguma coisa com fulano? Será que fulano está chateado comigo? Será que fulano não se importa comigo? E por aí vai. A cabeça começa a pensar um monte de coisas. Só que aquele lado, ele é muito limitado e a gente não está vendo o que está acontecendo na vida do fulano. Às vezes fulano não te respondeu simplesmente porque o celular dele descarregou. Mas já parou para pensar que normalmente a gente não pensa isso? Então, esse é o caso. É isso aí, a Leonie falou, é desse jeito. A gente começa a colocar um monte de caraminhola na cabeça, cheia de ansiedade, que só dá problema, e a gente acaba perdendo tempo, energia, desgastando e suscitando um monte de emoção negativa pelas pessoas, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente está pensando, porque a gente pega o fato e desdobra ele em juízo de valor. Fato é o que é observável. Então, por exemplo, se você mandou uma mensagem para uma pessoa e ela não te respondeu, o único fato que você tem é: mensagem foi enviada e a pessoa não respondeu. Simples assim. Vamos lá, Evelyn. Brigo com o namorado direto porque ele não responde as mensagens. Tá aí, tá vendo, Evelyn? Aí que tá a questão. Mas por que ele não responde? Você já conversou com ele ao invés de você brigar? Por que você não responde? Ele só não responde para você? Isso também é um ponto importante. Às vezes a gente fica pensando que aquela pessoa só faz aquilo com a gente. Quando a gente vai descobrir, aquela pessoa faz com um monte de gente que a gente nem sabia. E nesse caso, o problema não é pessoal, o problema é com a própria pessoa. Ela é daquele jeito. E aí nos resta entender, aceitar aquele limite do outro, informar para o outro, é lógico, é importante que a gente informe para o outro que aquilo nos faz mal, que a gente sente mal, que aquilo bota minhoca na nossa cabeça, isso a gente pode fazer. Mas é importante a gente passar para o outro que a gente também entende. Por quê? Porque aquilo não é pessoal, aquilo é do jeito de ser. E se eu não quiser entender? Gente, desculpa, a fila pode andar
na sua percepção também, tá tudo bem. Se eu tô com alguém que eu não suporto o jeito de agir e eu não quero conviver com isso, eu tenho a chance de modificar, eu tenho a chance de mudar o meu nível de relacionamento com as pessoas. Mas não adianta eu ficar criando histórias na minha cabeça que aquilo é pessoal, quando não é. E aí agora vai vir o lance legal de hoje, que aí é o pulo do gato, e por isso eu falo, gente, conta para todo mundo, porque agora que vai ser o divisor de água. Sônia chegou agora, não pegou a explicação de fato, mas eu vou dar um resuminho para ela e vou direto ao ponto. Eu vou direto aos 6 filtros, 6, que fazem com que o mundo que eu enxergo é diferente do mundo que você enxerga. Sabia disso, Sônia? Então vamos lá. Fato é o que eu posso ver, é o que eu tenho evidência concreta que aconteceu. Exemplo, enviei uma mensagem para alguém e essa pessoa não me respondeu. Agora, por que ela não respondeu? Isso já vira percepção do fato. E aí, quando a gente fala de fato, eu botei uma frase aqui que eu acho que já vai resumir para esse bate-papo ficar mais interessante. O que vemos não é a realidade, e sim como vemos a realidade. O que vemos não é a realidade, e sim como vemos a realidade. Vocês concordam? Coloca aí para mim quem concorda, quem discorda dessa frase. Realidade é algo particular, que tem a ver com esses 6 filtros que eu vou falar. Bom, eu acho que hoje o programa vai ficar nos 20 minutos. Vocês topam ficar comigo até uns 20 minutos? Se estourar um pouquinho, vocês topam? Avisa aí para mim se você está correndinho ou se você está disposto a ficar aqui um pouco mais, porque o assunto vai esquentar. Eu achei até que era um assunto meio denso para falar aqui, mas achei que valia a pena, porque eu já estava aqui me coçando para falar isso. Mila já falou, a Sônia está falando que está aprendendo muito com essa aula. Muito bom, que legal! Rosângela, todo mundo está afim. Então, vamos saber quais são os filtros mentais que a gente tem? Se você tiver papel e caneta aí, melhor ainda, tá, gente? Já vou dar a dica, vale a pena anotar. E quando vir para cá, traz papel e caneta, tá? Porque vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Nath também, galera tá disposta. Então, vão aproveitar a disposição aí de vocês. Vamos lá. Vocês querem que depois eu faça um post sobre esse tema? Se vocês querem também, eu vou fazer, tá? Vamos botar isso para funcionar. Então, vamos lá. Tem 3 filtros de restrições e tem 3 filtros de influências. Vou falar os de restrição primeiro. Eu espero que sim, Mila. Se o Instagram, como sempre, tem dado ajuda pra gente, eu deixo gravado. E aí você pode assistir e mandar para quem você quiser depois. Só se der algum problema. E eu espero que não dê, porque eu estou bem feliz de estar aí fazendo esse tema aqui. E tem mais de 50 vídeos lá gravados também. Todo domingo tem um tema novo. Então passa pra galera, segue, aciona lá o sininho para não perder nenhum. Bom, restrições neurológicas. O que são restrições neurológicas? Nosso sistema sensorial. Nós temos o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar. Logo, sentimos o mundo de forma diferente. Sabe aquele papo tipo você olha para alguém interessante e aí você olha e fala, gente, olha, que visão do paraíso. E aí você chama a tua amiga que está assim do lado e fala assim, você está vendo ali que coisa maravilhosa? E a pessoa onde? Aí você fala, aquela pessoa que está com a roupa assim, né? Você diz a roupa vermelha, azul, enfim. Aí a pessoa, que amiga? Que mau gosto é esse? Por quê? Porque nós olhamos o mundo diferente. Você prova uma comida, né? E quando você prova, Teles também está chegando. Acho que é a Michele que está chegando. Seja bem-vinda também. Então, assim, quando você prova uma comida, para uma pessoa, gente, que delícia. Para outra, que horror. Quer ver uma coisa? Uma coisa que muita gente gosta e eu, Luísa, particularmente detesto. Coentro. Botou coentro na comida, eu sinto o cheiro, já saio correndo. Tem gente que ama temperar tudo com coentro. Tem até uma brincadeira aí das passas, né? Então, assim, nossa percepção neurológica faz que a gente tenha percepções diferentes. Pessoas que são daltônicas, enxergam as cores de forma diferente. A nossa capacidade de olfato, a nossa capacidade de audição
faz que a gente tenha, ó, Leonie adora, claro, tinha que ser, minha amiga era minha amiga complementar, entendeu? Tudo que eu gosto, ela detesta, vice-versa, né? Quase tudo, né, amiga? Então faz sentido que tu goste de coentro e eu detesto coentro. Mas vamos lá. E aí, eu tenho limitações neurológicas. E se eu não tiver um bom olfato? E se minha audição não for muito bem definida? Então, para cada pessoa, gente, ela vai reter o mundo ao redor de acordo com o sistema sensorial dela. Então, já mudou o mundo para todo mundo. Segunda restrição social. É isso aí, gente. Na visão social, a gente vai trabalhar com culturas e hábitos. O que numa cultura é super certo, em outra cultura é completamente errado. Então, o nosso senso de julgamento daquelas coisas vai ser alterado pela cultura. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava dando aula uma vez sobre cultura, né? Sobre essa questão do respeito à cultura. E achei um vídeo. Ah, gente, estou amando esses corações. Pode subir mais aí que tá show. E aí, em uma cultura, a pessoa para ser educada, ela vai se servir junto com todo mundo, mas ela precisa, quando terminar de comer, deixar um pouquinho no prato, porque isso é sinal de educação. Já numa outra cultura, a pessoa que deixou alguma coisa no prato está errada, porque isso é sinal de falta de educação. Correta é limpar o prato. Tem lugares que, por exemplo, você dá 2 beijinhos, dá 3 beijinhos, né? Então, tudo isso é cultura. E aí, por exemplo, tudo aquilo que eu vou passar pelo meu filtro em relação ao filtro do outro, vai impactar na cultura, nos hábitos. Você quer ver uma coisa? Casou, vai morar junto. Até que quando cada um é para sua casa, estava tudo bem. Mas quando vai morar junto, é choque cultural. Porque um faz as coisas de um jeito, o outro faz as coisas de outro jeito. Aí, não, porque você faz isso errado. Quem já passou por isso? Você está fazendo isso errado, não se faz isso assim. E o outro fala, não, você que está errado. O certo de fazer é assim. Nenhum nem outro está certo ou errado, gente. A maioria das vezes, eu aprendi dessa forma. Então, o meu social me levou a agir daquela forma. E eu acho que tem gente se identificando aí, né? Então, assim, não tem certo e errado na maioria das coisas. Claro, tem princípios de higiene, tem princípios de educação e tal, mas a maior parte das vezes, gente, certo e errado é muito particular. Cuidado com esses julgamentos. Vamos lá. Terceiro, ó, a gente já viu os filtros neurológicos, os filtros sociais e os filtros individuais. É isso aí. Vocês já ouviram falar no Sistema 1 e Sistema 2, daquele livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar? Bom, a gente tem o Sistema 1. Sistema 1 é um sistema rápido. É um sistema rápido. O que é o sistema rápido? É aquele sistema em que você tem uma resposta automática para uma situação. Você não pensa muito sobre aquilo. E quando você faz isso, você faz um comparativo com outros eventos da sua vida. Então, por exemplo, se eu comi no restaurante X e a comida foi boa naquele dia, o meu cérebro vai dizer que toda vez que eu for lá, a comida vai ser boa. E ele vai demorar, às vezes, até um tempo para poder perceber se a comida não ficar boa, né? Maura também, seja bem-vinda, né? Espero que vai ficar gravada, você vai poder assistir toda a live de hoje. E aí, então, assim, a gente já tem aquela visão individual. Ah, lugar bom é tal lugar. Você já viu, vou ter um outro exemplo legal. Às vezes a pessoa vai fazer um programa em grupo. Aí vamos para tal lugar, depois a gente decide o que a gente faz. E aí é o terremoto. Porque um gosta de um tipo de coisa, o outro gosta de outro tipo de coisa. O outro já teve uma experiência boa com o lugar, o outro já não teve experiência boa com o lugar. E esses filtros fazem com que a gente perceba de forma diferente. Só que isso é muito relativo, por quê? Eu posso ter tido uma experiência boa num lugar, porque naquele dia o garçom que me atendeu foi uma pessoa legal, porque naquele dia as compras que fizeram foram maravilhosas, porque o cozinheiro do dia nem está mais lá, mas era muito bom. Enfim, tem tantas variáveis aí embutidas que me fizeram ter uma percepção positiva.
E a outra pessoa foi num dia daqueles de azar, né, gente? O cozinheiro estava substituindo, era o garçom tinha brigado com a mulher no dia anterior, era a feira não tinha acontecido no dia anterior, os ingredientes estavam meio passados, e aí teve uma experiência negativa. Então, nossas experiências definem também. Então, filtros neurológicos sensoriais, filtros sociais, que são as culturas e os hábitos, e os filtros individuais das nossas experiências comparativas. Agora vamos às influências? Beleza? Olha só, a hora está rodando, já chegou a 20. Posso ir? Vou lá. Influências. Generalização. A gente avalia um caso por todos. Exemplo, quem foi mordido de cachorro passa a ter medo de tudo quanto é cachorro. Quem sofreu uma desilusão amorosa acaba tendo medo de sofrer de novo. Ela generaliza um fato que foi negativo e passa a achar que tudo que for como aquela situação vai ser negativa, né? Bom, deleção. Deleção é muito interessante. A gente valoriza aquilo que fortalece a nossa visão e exclui aquilo que não favorece a nossa visão. Bom, se nós nos achamos rejeitados por alguém, quando aquela pessoa tem uma atitude de não nos corresponder de alguma forma, de não mandar mensagem, de não ligar, nós reforçamos a rejeição. E quando essa pessoa faz algo de bom para a gente, meio que passa despercebido, porque o nosso cérebro está acionado para perceber o que fortalece as nossas crenças. Então, a deleção tem muito a ver com as crenças. Se eu tenho uma crença negativa a meu respeito, eu vou pensar positivo. Se eu tenho uma crença positiva, aliás, eu vou pensar, se eu tenho uma crença negativa, eu penso negativo. Se eu tenho uma crença positiva, eu vou pensar positivo. Quer ver uma coisa? Você chega a um lugar, tua autoestima tá lá em cima, tu é daquelas, sabe, que acho que quando eu chego, todo mundo para me olhar pro bem. Então, quando você chega, alguém te olha, cheia de poder, você se acha maravilhosa. Gente, eu tô abalando, parando o trânsito. Mas se você tem uma autoestima baixa, quando você chega, se alguém te olhar e falar, gente, será que eu tô suja? Minha roupa tá rasgada? Alguém já passou por isso? Vamos lá. E o terceiro, distorção. A distorção é quando eu vou avaliar o mundo pelos meus gostos pessoais. E aí, bom e mal, feio, bonito, certo e errado, vai estar também nesse pacote. E aí os meus gostos entram para valorizar o que eu gosto, o que eu não gosto. Que cor você prefere? Ah, eu prefiro vermelho. Então, tudo que é vermelho é bonito. Eu prefiro azul. Então, tudo que eu vejo azul é bonito. Mas se eu não gosto de amarelo, tudo que é amarelo é feio. E eu nem olho direito para aquela coisa. Porque eu vou já colocar aquilo de lado. Bom, a partir de tudo que nós falamos hoje, já estamos em 23 minutos. Vocês acham que dá para enxergar o mundo pela mesma lente todo mundo? Ou agora você já consegue entender que nós, na verdade, vemos não a realidade e sim a nossa forma de ver a realidade? E aí, por isso que eu tenho duas frases, quem me conhece sabe que eu sempre digo: o óbvio não é óbvio. Guarde isso, o óbvio não é óbvio. E Leoni, você acha que não dá para entender ou você concorda aí que a gente realmente tem uma realidade através de cada olhar? Fiquei na dúvida agora. Uma coisa pode ter lógica, mas pode não ser verdadeira. É isso aí. Uma coisa pode ter lógica. Lógica na nossa cabeça, mas quando a gente for aferir os fatos, vai descobrir que não é. E aí a dica de ouro que eu vou deixar para vocês é o seguinte: sempre separe a percepção do fato para avaliar as situações. Separa o fato da percepção. Quando você estiver diante de uma situação que está te incomodando, peraí, qual é o fato? O fato é tal coisa. O fato é que fulano não veio. O fato é que tal coisa não está escrita. O fato é que a mensagem a pessoa não respondeu. Isso é fato. Além disso, tudo que vem é percepção do fato. Quer ver uma coisa? Agora, dica master, gente, isso é bem importante.
Olha, minha prima me contou que o meu primo, irmão dela, falou mal de mim. Isso é fato? Bom, fato é que a sua prima contou que o seu primo, irmão dela, falou mal de você. Isso é fato, que ela contou. Ele ter falado mal de você, ainda assim não é fato. Avalie se a sua prima é alguém que você pode dar crédito, porque às vezes você está confiando na opinião de alguém que não tem credibilidade ou que está querendo criar uma bagunça na tua cabeça. Então, quando alguém falar alguma coisa, avalie o que é falado e avalia por quem é falado. Duas dicas aí de ouro para vocês. Cláudio, chegou agora, a gente está terminando, mas eu espero que fique salvo agora no Instagram. E se ficar, Cláudio, eu espero que você assista e que faça diferença também na sua vida. É isso aí, Mila. O olhar de uma pessoa não dá para tomar posição. É ser mais imparcial. Se a gente fosse mais imparcial, a gente tinha 70% dos problemas de relacionamento resolvidos. É que a gente tem muito tempero e o ingrediente principal, que é o bem-estar das relações, acaba se perdendo. Então fica a dica para vocês. Hoje eu, olha, abusei do tempo, mas que bom que vocês ficaram aqui comigo. E semana que vem a gente está de volta com mais um tema. Então compartilha para todo mundo, segue a página e boa semana para vocês, com muitas percepções adequadas dos fatos. Até lá!